Na minha visão tá, porque a gente sempre tem que olhar para uma possibilidade de corte de juros, a sua balança de risco, e dentro dessa sua balança de risco, você não pode deixar de lado justamente o fiscal. E o fiscal americano, que por sinal acabou sendo aprovado hoje no Senado, por 51-50, né, o voto ali que acabou atribuindo a vitória ao governo Donald Trump, foi justamente o do vice-presidente, né, J.D. Vance. Uhum. Então, você teve um pacote que ele praticamente vai pesar muito mais pelo lado do corte de impostos do que pelo lado da arrecadação. Eu até procurando, tem até uma dificuldade de poder classificar esse pacote do Trump aprovado. Na sua avaliação, é um pacote fiscal bom ou ruim para a economia americana, o Alex? Ou ele é muito complexo para a gente conseguir definir? Olha, você tem duas óticas que você tem que avaliar, tá? Quando você fala, né, se é bom para o mercado é. Por que ele é bom para o mercado? Porque você pesou muito mais a mão na parte de corte de impostos do que, de repente, visar a receita. Porque nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte: se o governo Trump ele pesa muito a mão na parte da arrecadação, obviamente a gente tem que traduzir que essa arrecadação viria por alíquotas maiores de importações, né? Uma alíquota maior de importação faria com que o mundo todo desacelerasse. Basta a gente ver o primeiro tri, o que foi só com as expectativas. O PIB americano caiu 0,5, só com a precificação, né, de uma tarifa superior aos 10% que aparentemente está vigente, né, e que pode de repente ser materializada, rondando os mercados. Então, se você tem um mercado que ele vai ter muito mais uma mão pesada no corte de impostos, esse corte de impostos ele se transforma, e principalmente esses que o Trump colocou, ele acaba virando dinheiro na mão do americano, né? E obviamente isso acaba voltando, né, de forma de consumo, forma de crescimento, ou seja, isso aos olhos dos investidores, para mercado acionário é bom, tá? E você obviamente vai ter que aceitar conviver com déficits nos próximos 10 anos aí na ordem dos trilhões. Eu acho que isso hoje o mercado já enxerga, tá? Mas, de novo, né, qual é o modo que o mercado trabalha hoje? Olha, você vai ser deficitário nos Estados Unidos, mas você vai estar me gerando superávit. A partir do momento que o mundo enxerga que você tem superávit nas suas economias por conta de um déficit americano, eu aceito também te financiar. O grande problema é o seguinte, olha, eu aceito te financiar, porém eu não aceito uma irresponsabilidade fiscal. Então, assim, qual que é o ponto de equilíbrio aqui entre o mundo e os Estados Unidos? Justamente o quão o Trump vai querer expandir esse fiscal americano a ponto de você enxergar, né, o quanto o investidor que está tendo superávit por conta dos seus déficits aceita também pagar para te financiar. Tá? O governo americano ele está estudando algumas propostas para que você tenha uma menor dependência do mercado internacional no que tange o seu financiamento. Uma das possibilidades que a gente até teve acesso ontem, inclusive, esse acesso foi via, né, relatórios de sell-side, um deles a própria Gavecon, de que o Trump ele poderia, assim como você teve ali em 70, na década de 70, né, e quando você teve ali a derrubada, né, ficou conhecido como Bretton Woods, você teve, né, justamente a quebra, né, de cada dólar emitido atrelado a ouro e a outras moedas atreladas ao dólar. O governo americano pensa em algo parecido com stablecoins. Tá? Inclusive isso já é ventilado em alguns relatórios, inclusive um da Gavecon. A segunda possibilidade seria um incentivo para o americano que ajudar a financiar justamente a dívida americana. Ou seja, né, a participação do americano nos leilões, né, de títulos americanos. Esse sim teria um incentivo por parte do governo. Tá, Medina? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão toda, né, do financiamento americano, da dívida americana, a gente tem que pensar que quanto maior é a sua dívida e maior é o seu risco, mais alto também vai ter que ser o prêmio cobrado para o investidor para financiar. O que isso faz? Isso faz com que o juros neutro ele acabe subindo.
que é justamente o que o próprio Newton Davi falou na ata. Ele falou que políticas expansionistas, políticas fiscais expansionistas, pode fazer com que o juros neutro suba. E é isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Provavelmente, esse juros neutro... Quem diria, os caras podem olhar com o que está acontecendo no Brasil, hein, Alex? É muito parecido. Tá parecido. Então, assim, você tem uma possibilidade nos Estados Unidos desse juros neutro subir. Se esse juros neutro sobe, a sua visão de corte de juros, ela vai ser menor. Né? Não dá pra gente pegar, por exemplo, as falas do Trump e falar que o Trump deveria falar que os juros, né, deveria estar próximo de 1. Não tem como você estar perto de 1. Porque 1, se você for pensar que a taxa neutra hoje nos Estados Unidos nominal deve estar perto aí de 3,25%, 3,5%, como é que você vai estar em 1%? Se você tiver em 1%, essa inflação explode. Né? Ainda mais quando a gente está falando, né, de uma economia americana e que acabou de ser aprovado hoje, né, um pacote que provavelmente vai ter cortes agressivos de impostos na ordem de 5 trilhões nos próximos 10 anos. Então, é muito difícil a gente pensar, né, que com toda essa conjuntura, todos esses ingredientes postos na mesa, você vai ter uma possibilidade de sair cortando simplesmente porque a inflação está vindo para 2%. Você tem, né, uma calibragem para tocar na política monetária, porque esse repique da inflação, se você erra a mão na política monetária, ele vem rápido. Entendi. Ainda mais ainda mais quando a gente está falando da maior economia do mundo. Né? Pois é, o Alex, é um ponto de atenção ali para Estados Unidos, e o Alex Martins vende então até um certo exagero do mercado para essa perspectiva de 3 cortes de juros, como a gente observa nos derivativos das Fed Funds neste momento. E a sineta não para agora à tarde, hein, pessoal? Tarde TC News aqui, pé quente para quem está comprado no Ibovespa renovando a sua máxima do dia em 139.682 pontos. Estamos agora em 139.653 pontos. Vale e Embraer seguem puxando este avanço do Ibov. E quando a gente fala aqui do cenário brasileiro, né, Alex, não tem como não citar a judicialização do IOF. É isso que está pressionando o dólar, Alex? A gente está tendo um dólar de R$5,507, um Ibovespa subindo também. O que é que tá mentindo aí hoje, hein, Alex? Não, eu acho que o dólar hoje ele tem um pouco de correção, né? Não só por conta do vencimento da Petax ontem a gente viu que a ponta vendida realmente veio para levar essa Petax vendedora e acabou levando, né, justamente a um patamar bem mais baixo, talvez, né, daquilo que podia ser imaginado, né, até pelo começo do dia. Mas hoje você tem também algumas moedas que também corrigem, né, frente às quedas recentes do dólar. Você tem, por exemplo, a coroa sueca, né, e estava subindo quase que no mesmo patamar, né, do real, do dólar frente ao real aqui. Então não dá para a gente achar que, né, essa alta do dólar, ela está, de certa maneira, embutindo esse medo e esse risco, de repente, de como vai desenrolar a novela do IOF. Até porque, Medina, se você tivesse justamente esse componente batendo, né, na moeda, ele também apareceria principalmente também na curva de juros. Até porque você tem justamente uma ata do Copom, né, direcionando justamente para esse risco. Né? Se você for ter algo, né, de expansionismo fiscal ou no mesmo sentido, isso também acabaria impactando, né, a condução da política monetária. Então eu acho que não. Agora, o que é interessante a gente mencionar sobre o IOF é sobre o julgamento em si. Tá? A que ponto que eu quero levar essa nossa discussão? Né? A gente tem uma ação já tramitando no STF, que é aquela ação do PSOL. Que caiu com o Alexandre de Moraes. Isso, que caiu com o Alexandre de Moraes. E o grande ponto, né, da discussão que eu acho que vai inclusive caminhar ao STF, ele não vai entrar no mérito da discussão sobre o IOF. Tá? Em que sentido? Hoje, né, você tem um Congresso que derrubou o decreto legislativo, alegando que o imposto ele é regulatório e não pode ter caráter arrecadatório. Porém, já o PSOL, ele questiona sobre a derrubada do decreto legislativo pelo Congresso.
Então a gente tem pontos em separados aí para discutir. Se o STF for discutir somente a derrubada do decreto legislativo pelo Congresso, ele não necessariamente precisa julgar o mérito do IOF. Tá? Ele pode, de repente, ele pode falar, olha, o que você fez com o Congresso, né, foi inconstitucional, então volta o decreto legislativo. Ele não é obrigado a entrar no mérito do IOF. Tá? Até porque você tem algumas decisões no passado, pelo STF, onde ele enxerga que o IOF ele pode também ter um caráter extrafiscal, ou seja, ele também pode ter um caráter arrecadatório, não porque constitucionalmente ele pode ser usado para arrecadação, mas porque é um efeito natural do IOF. Sim. Se você usa um efeito regulatório, obviamente você vai ter uma arrecadação. Então o STF em alguns momentos já julgou esse ponto no passado. Agora resta saber se ele vai entrar no mérito. Tá? Se ele entrar no mérito da questão do IOF ser arrecadatório ou regulatório, e isso de alguma maneira, né, gerar uma decisão que pode ser encarada como, e vai, né, obviamente, um acórdão, a decisão do STF gera um acórdão. Esse acórdão acaba gerando uma jurisprudência. Se caso você tiver, né, uma jurisprudência no STF onde você vai ter o mérito julgado e esse mérito pode, de repente, sinalizar que o IOF nessa situação pode ser usado como um caráter arrecadatório, você vai ter, na minha visão, um problema muito sério. Porque daí, praticamente, todos os governos a seguir, não só esse que quer usar o IOF para efeito de arrecadação, mas todos os governos a seguir vão querer usar o IOF com caráter arrecadatório. Pois é. Bom, o debate ele segue, vamos ver o que vai acontecer. São 3h56, o Ibov, neste momento, em 139.640 pontos. O dólar futuro, a gente tem esse dólar R$ 5,504, subindo 0,56% no dia de hoje. Bom, e o investidor segue de olho nos destaques ao longo da semana, né? O Alex vai voltar na quinta-feira para trazer aquela perspectiva de payroll também. Dados de emprego saiu. Tivemos o JOLTS hoje, o ADP amanhã ali. É isso que vai determinar algo pro Fed ou não mais? Não, eu acho que o que vai determinar a condução da política monetária para o Fed, perdão, é a taxa de desemprego. Taxa de desemprego. A taxa de desemprego é esperada uma taxa perto aí de 4,2. Historicamente, o Fed ele se sente incomodado quando você tem uma taxa beirando os 4,5. E aí, se você tiver uma taxa de desemprego batendo aí nos 4,5%, aí sim você pode, né, vislumbrar uma possibilidade de corte, de repente, fugindo até do que está no dot plot. Mas, ao meu ver, né, você não tem aí, pelo menos por enquanto, uma visão de que essa taxa de desemprego ela pode fugir aí dos 4,2 direto para o 4,5, tá, Medina?